Ei pessoal, eu sou o Fê do Terror e esse episódio é um laboratório do que tá pra vir em 2026, ou seja, episódio com vídeo, e vai ser dedicado a creepypastas. Então eu espero que vocês gostem dessa história e ela se chama Long Horse. Era de madrugada e eu tava dirigindo o meu carro por uma estrada escura. A minha esposa estava no banco dos passageiros e os meus dois filhos no banco de trás. A gente estava voltando de uma visita aos meus sogros na fazenda deles. A gente devia ter voltado mais cedo. A gente já devia ter colocado as crianças na cama. Só que o tempo passa muito rápido. Na verdade, eu era o único que estava acordado nessa viagem. Todo mundo já estava dormindo. Eu comecei a ficar com muito sono. E isso fez com que eu ficasse mais alerta. Eu não conseguia me distrair. Aquela estrada era muito perigosa, com curvas muito fechadas. E, para piorar as coisas, o mau tempo fez com que os ventos ficassem muito fortes e chegassem até derrubar galhos das árvores. Eu estava pensando em chegar logo em casa e capotar na minha cama. Eu até pensei em colocar uma música para tocar, pensei em abrir a janela, só que eu ia acabar acordando a minha família. Mas eu não pude evitar. As minhas pálpebras estavam começando a pesar, os meus olhos estavam fechando. Eu achei que não tinha nada de errado em descansar só um pouquinho os meus olhos. Quase não tinha outros carros vindo na estrada e é raro um animal atravessar a estrada a essa hora da noite. As minhas mãos estavam dirigindo automaticamente, mas a minha mente começou a ficar embaçada e eu entrei em um estado semi-inconsciente. Eu não posso dizer se o que aconteceu foi real ou foi só uma imaginação, mas ao fazer uma curva eu pude ver lá na escuridão uma figura estranha na beira da estrada. Algum tipo de animal, mas ele não era normal. A princípio eu pensei que fosse o esqueleto de um cavalo, mas eu percebi que junto a esse crânio tinha um pescoço longo e fino, e ele era tão comprido que parecia que não tinha mais fim. De repente, a sua cabeça olhou direto para mim. Com choque, eu fiquei com medo e eu saí da estrada e bati meu carro numa árvore. A batida me acordou e eu percebi que eu estava sonhando. Felizmente, o pesadelo me manteve acordado e eu fiquei pensando o que aquela criatura assustadora e estranha representava. Então, eu ouvi a voz do meu filho no banco atrás de mim, que começou a pedir insistentemente que a gente saísse daquela estrada e voltássemos para a casa dos avós dele. Eu respondi que não, que a gente já estava perto da cidade, que a gente já ia chegar em casa. Mas ele insistia. Ele insistia muito. E ele dizia que a gente tinha que voltar ou algo muito ruim ia acontecer com a gente. Que o cavalo comprido disse isso para ele. Eu fiquei surpreso com a coincidência do meu sonho e eu perguntei para ele sobre isso e respondeu apontando para o lado da estrada. E lá estava ele de novo, com aquele crânio, aquele esqueleto sem mandíbula, aquele pescoço infinito. Eu pisei no freio e voltei para a casa dos meus sogros. Pelo retrovisor eu vi aquela criatura me encarando, com aqueles olhos fundos e sem vida. A minha esposa acordou e perguntou por que a gente estava dando meia volta e eu não sabia o que eu respondia para ela. Eu disse que o tempo estava muito ruim, que a estrada estava muito perigosa. Era melhor que a gente passasse a noite nos pais dela. Claramente uma mentira lavada, já que a gente já estava chegando na cidade. Ela ficou surpresa, mas quando viu que eu estava muito assustado, ela nem insistiu. Na manhã seguinte, eu estava conversando com meu filho na mesa do café da manhã. A gente estava em silêncio, a gente não estava conversando sobre nada. Mas, no noticiário, eles estavam relatando um acidente na mesma estrada que a gente estava. Uma árvore tinha caído por causa do mau tempo, estava bloqueando a estrada e o motorista não teve tempo de reagir. O que assustou a gente foi o quão perto a gente estava da árvore que tinha caído e de onde aconteceu o acidente. Essa foi a creepypasta que se chama Cavalo Comprido ou Long Horse. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato que as creepypastas vão ser apresentadas em 2026. Então, cuidado nas esquinas e tchau!